Então, pessoal, enquanto nós aguardamos os nossos irmãos, vamos dando início com a leitura inicial. Boa noite. Quem não me conhece, sou Ana Branquinho. Estou muito feliz de ter recebido esse convite para participar aqui com vocês do Grupo Espírita Amor ao Próximo, uma casa que eu gosto muito. A primeira vez que eu fui lá, me encantei. Me senti tão acolhida, assim, é como se eu já pertencesse ao grupo. Então, eu escolhi aleatoriamente do livro Pensamento e Vida uma mensagem, né? É um livro de mensagens de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Para a noite de hoje, veio para nós uma mensagem que se chama Humildade, na lição 24. Vamos ler aqui. Humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o governo, o progresso e a renovação. Magnificente o sol cada dia, oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura, e em seguida as grandes calamidades, a concha da erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência de todas as direções. Sem um reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva do bem que a cercam, despreocupada de sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusões, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue azorragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma colhe facilmente o desespero e o ciúme, o desrespeito e a intemperança que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica e se exprimem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para que não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando as manifestações das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo,
é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia, refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Tá bem? O som tá legal? Põe um joinha para mim, para eu saber. Vocês estão me ouvindo? Ah, obrigada. A sensação é que ninguém estava me ouvindo. Então eu vou fazer a oração para nós começarmos o nosso estudo de hoje. Quem eu não saudei, não dei boa noite, agradeço a presença. Muito bom estar aqui com vocês no Grupo Espírita Amor ao Próximo. Uma felicidade muito grande da gente conseguir essa solução que nos dá a possibilidade de nos encontrarmos, né? Então, assim, os nossos corações, as nossas energias estão tão próximas, isso é que interessa. E vamos nos, como se diz, reforçando, fortificando, né, nesses pequenos momentos que nós conseguimos estar juntos, irmãos. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer a oportunidade. Senhor, sabemos do grande propósito desse momento que nós estamos vivendo. Aceitamos, nos resignamos e seguimos, Senhor. Nós possamos sempre nos lembrar que ainda assim esse momento nos traz vantagens que em outras épocas não havia, como agora podermos estar a partir dessa tecnologia juntos aqui, com o coração unidos, com esse desejo imenso de nos fortificar na nossa fé, com a sua palavra. Jesus, querido, que está conosco, enviando luz, que todos os mentores, trabalhadores dessa casa, desse projeto tão lindo que é do Grupo Espírita Amor ao Próximo, estejam agora recebendo também as nossas vibrações. Sabemos que eles, diferente de nós, estão trabalhando em toda a região, naquilo que é necessário, todos os tratamentos, seguem os seus trabalhos. Te pedimos, Senhor, que nossas mentes estejam abertas para escutar aquilo que nos tem a ser dito, que eu possa traduzir com a voz interna da minha ligação de filha de Deus, tua irmã, Senhor, servindo-te, possa servir de boca para tocar os corações, inclusive o meu próprio, encontrarmos aí sabedoria para seguirmos com as nossas vidas da melhor forma possível. E assim damos graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, saiu para o nosso estudo de hoje, do livro Pão Nosso, também Mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, a lição número 89, Bem-aventuranças. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer as leituras e vou pontuando cada interpretação, né, cada esclarecimento desse nosso irmão Emmanuel, ok? Então, a partir desse versículo, que é o que está em Lucas 6:22, é que ele vai fazer os comentários dele. Então, vamos ler primeiro esse versículo. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e vos rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Palavras de Jesus, né? Então, a partir dessa reflexão, né, a reflexão em cima desse
versículo, Emmanuel começa a nos falar. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Então, já aí no primeiro parágrafo a gente para e pensa, né? Porque a gente ouve falar das bem-aventuranças e vem sempre aquela coisa, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Os que sofrem, que deles serão os reinos do céu. E a gente para por aí, parece assim, perfeito, já entendi, quem sofre, quem está aflito, tem o reino do céu. E Emmanuel diz assim, profundas reflexões, não é passar batido. Como ele fala assim, nos bastidores do conhecimento, né, é uma questão líquida. O que é líquida? Líquida, a palavra líquida é, por exemplo, liquidar uma conta, acabar com ela, esclarecer, pagou, cerrou, né? E tem um outro sentido que vem sendo usado há pelo menos mais de 40 anos, que é que a gente fala nas áreas humanas, que nós estamos num momento, viemos vivendo um momento de relacionamentos líquidos. Por exemplo, não gostou, separa. É assim, sabe? As coisas escorrem na mão, a gente não dá muita consistência. Então, o que Emmanuel chama a atenção aqui é que a gente possa dar consistência a esse texto. Vamos ver o que é bem-aventurança, mas não vamos olhar assim por cima, não. Vamos profundamente refletir. E ele segue. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos se alimentar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Então, chama atenção aqui que ele é uma credencial para os seguidores. Aí a gente pensa, que seguidores? Queria eu poder estar com vocês para vocês responderem para que seguidores? Seguidores de quem? Aí todo mundo pensa assim, de Jesus. Lógico, Ana, as credenciais são dos seguidores de Jesus. Não, Jesus era humilde, né? Nós não lemos sobre a humildade. Seguidores da Boa Nova. Não importa, ele queria que as pessoas seguissem a Boa Nova. Por quê? A Boa Nova é que traz elevação. Ele não precisava que a gente seguisse assim, como a gente está acostumado a ver no mundo, um líder, assim, ele manda, a gente obedece. Não, não era isso. Ele queria que nós seguíssemos as orientações da Boa Nova, do Evangelho, para nós nos elevarmos e nós termos as bem-aventuranças, né? E aí, explica ainda aqui que os sacrifícios e sofrimentos contam para Jesus como bênçãos educativas e redentoras. E aí eu pergunto a vocês já pararam para pensar? Quer dizer que a gente tem que carregar muito sofrimento, muita coisa assim nas costas para poder ser bem-aventurado? Eu queria falar para vocês da palavra sacrifício. Vocês já ouviram falar qual é o significado da palavra sacrifício? Eu vou explicar para vocês. É sacro ofício. Sacro de sagrado. Ofício é o quê? Trabalhar, labor, né? Função, utilidade. É isso que significa ofício. Então, a gente que colocou no sacrifício um peso, mas na verdade é fazer o servir de uma forma sagrada, sem reclamação, querendo ser útil, acolhedor, tudo que o Evangelho fala. Olha que interessante. Então, esse sacrifício que às vezes a gente fica pensando, gente, eu não sofro tanto assim, será que eu estou em caminho errado? Não é por isso, porque uma pessoa que já chegou a uma evolução, que entrega todo o seu trabalho com amor, mesmo que aconteçam algumas
umas coisas que não são agradáveis e tudo, ele está percebendo o sagrado do seu ofício. E não tem esse peso, ao contrário, tem uma leveza de que estou cumprindo o meu dever, né? Bom, vamos continuar, que eu quero falar a respeito dos sofrimentos também um pouco depois. Surge então, ele fala, Emmanuel segue dizendo, surge então o imperativo de saber aceitá-los. E aí é que mora a história. Será que a gente aceita esse sacro ofício, né? Esse serviço, essas lições, como a gente fala toda hora, né? Que no Pai Nosso, Jesus fala de perdoar, né? E a gente acha bonito, mas não é fácil, né? Não é fácil aceitar, não é fácil aceitar, porque a gente precisa primeiro aceitar para esmiuçar, né? Eu vou contar uma pequena historinha para vocês aqui, que eu me lembrei hoje, aliás, eu fui lembrada, né? Jesus fica aí por aí quando a gente tem que falar e ele vai dando umas dicas para gente. Diz que tinha um homem que vivia num sítio, numa região assim, e ele tinha um cavalo que lhe servia e tudo. E um dia, da noite para o dia, quando procura o cavalo, não acha, o cavalo fugiu. E os vizinhos todos assim, mas gente, que azar, aquele cavalo era tudo para ele, era ajuda para ele. E ele falava assim, sorte ao azar, a gente ainda vai ver. Passaram-se lá uma semana ou mais, volta o cavalo trazendo 5 cavalos maravilhosos, selvagens, que vieram atrás dele. Ele voltou, vieram, segura os cavalos aí. E aí a vizinhança, que sorte! Nossa, tinha um cavalo, perdeu, agora tem 5 cavalos, que coisa boa. E o senhor disse assim, sorte ou azar, a gente ainda vai ver. Aí ele tinha um filho homem, né, rapaz. Um dia ele pegou um dos cavalos lá, que são selvagens, saiu galopando e tal, caiu, quebrou a perna. Aí o pessoal, que azar, o único filho quebrou a perna. E o senhor, sorte, azar, só a gente vai saber depois. Daqui a pouco, estoura lá uma guerrilha e toda a aldeia, todos os jovens da aldeia têm que ir para a guerra. Passa lá a comitiva na casa dele, era para o filho dele ir, mas estava de perna quebrada e não foi. E os vizinhos, que sorte, ele escapou. Bom, não vamos continuar, porque o senhor falou, sorte ou azar, a gente vai saber. O que essa história conta? Conta que a gente não tem que estar contando com sorte ou azar, mas esse senhor aceitava as coisas da maneira que era. E esperava, e alguma coisa acontecia, e fazia sentido um acontecimento atrás do outro, não é verdade? Então, mas nós não somos assim, nós não aceitamos, né? E nós sabemos que nós estamos no lugar certo, na hora certa, que nós espíritas, então, que acreditamos num planejamento encarnatório, nós temos que aceitar as pessoas que estão na nossa vida, as situações, o emprego, tudo, porque eles vêm justamente para a gente poder exercer a possibilidade do sacro ofício do desenvolvimento. Tudo isso tem um motivo e, em decorrência de cada situação na vida, a gente vai encontrando outras coisas. O nosso desenvolvimento, as nossas oportunidades vão acontecendo. Segue, então, Emmanuel dizendo, esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem, na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Vamos aqui refletir como ele pede. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados
por edificar o bem. Ele não falou se eram espíritas, se eram judeus, se eram evangélicos, se eram católicos. Ele falou que esse ou aquele que se dedicasse ao bem, que fizesse do bem uma escolha pessoal, uma decisão, uma postura, não é verdade? Depois, na pobreza material, que eles encontrariam, mesmo nessas circunstâncias, paz, simplicidade, alegria. Encarariam a vida, a meu ver, isso é uma interpretação minha, como uma aventura. E uma aventura tem de tudo, né? Tem gente que paga caro para fazer uma escalada numa montanha e materiais e não sei o que, e bababá. Enfim, porque é uma aventura, eles vão ter que se superar, eles vão ter que enfrentar coisas que eles não enfrentam. Assim é a vida, a gente pode ter esse olhar, né? Esse olhar para a vida de conquistas, de superação, de criar, né? Bom, nesse parágrafo eu queria fazer também uma parte da pobreza material, porque quando fala pobreza material, as pessoas ficam pensando que são os pobres miseráveis, aqueles que não têm dinheiro, só eles que vão. Pobreza material é na matéria. Encarnados, a gente ser pobre. Mas a gente pode ser pobre de várias maneiras, né? Tem até as pessoas falando assim, não, todo mundo acha que porque ele é poderoso, dono de empresa, tem isso, tem aquilo, mas ele não dá certo com a esposa. Então, assim, as pessoas passam aqui nesse plano algumas situações de pobreza, que nem sempre é só financeira, né? Pobreza, às vezes, por exemplo, uma doença crônica, é uma pobreza de saúde. Mas a pessoa, aí a gente vê, nossa, aquela pessoa que tem esse problema crônico, enfrenta com dificuldade, mas olha, não deixa, é uma pessoa assídua no seu trabalho, é responsável, é dedicada na sua família. Então, vocês estão entendendo que essa pobreza não tem relação com a pobreza apenas financeira. E aí ele segue. Aí é uma pergunta que ele coloca, mas não é ele fazendo, é a gente que faz, né? Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? Então, sabe aquele julgamento que a gente fica assim, mas será que essa credencial vai ser mesmo dada para fulano a fulano? É bacana nesse lado, mas deixa eu desejar no outro. A gente é que fica querendo contabilizar, mas a gente não contabiliza o da gente, a gente contabiliza o do outro. Então ele diz assim: o mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com perfeita compreensão, de quem que se avizinha de tesouro imenso. Quer dizer, são poucas pessoas que vão para os ensinamentos buscar o caminho, a bússola, a direção, a forma de viver, como quem diz, esse tesouro das bem-aventuranças eu vou conquistar, porque esse é o meu caminho de evolução. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para exigências descabidas e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Então, vocês vejam, né, que poucos, então, reconhecem na Boa Nova, nos ensinamentos de Jesus, no exemplo, né, de Jesus Cristo, uma oportunidade de conquistar um tesouro. A maioria de nós, então, irmãos,
quando as dificuldades acontecem, quando a nossa pobreza, esteja ela onde estiver, né? Eu considero assim que nós temos assim várias áreas da nossa vida e eu procurei exemplificar isso. Então, aonde que está a nossa pobreza, a nossa dificuldade, né? Onde que a gente tem menos. Quando aquilo fica pesado, mais pesado, em vez de buscar um trabalho, de melhorar, daquilo ser um desafio, de uma situação, né, de melhoria pessoal, que vai beneficiar o próximo, começa o quê? A lamentar, a blasfemar, inclusive, né? Então, e aí preferem caminhos curtos, né, gente? Aí resolve justificar, fazer coisa errada, buscar caminhos mais fáceis, é a tal da porta larga, né, e da porta estreita, e a gente vai deixando para trás aquilo que a gente se comprometeu de fazer, né? Que a encarnação nos foi dada para a gente fazer a nossa melhoria, né? E ele continua. Ofereceu Jesus muitas aventuranças, raras, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Então, meus irmãos, nós vemos, como nós vamos ver em todo o Evangelho, que nos chama a consciência, nos chama a responsabilidade. E a responsabilidade não é uma coisa nem ruim nem pesada. A palavra responsabilidade, eu gosto muito de trabalhar com as palavras. Quer dizer, responder é de resposta, habilidade de habilidade, responsabilidade. Então, a responsabilidade é a gente ter a habilidade de responder aquilo que se apresenta. Quando nós fizemos o nosso plano reencarnatório, nós vislumbramos isso, as dificuldades. Tanto é que na literatura diz que muitas vezes a gente entusiasmado, a gente diz, não, eu quero melhorar isso, 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 e eles mesmo dizem assim, calma, vamos trabalhar só nisso, vamos trabalhar só nesse pouquinho, porque se você fizer muito bem feitinho, você vai dar uma largada boa. Mas a gente já quer mais coisa. Então, vamos assumir as nossas responsabilidades, abrir os nossos olhos. Apesar de amorosos conosco, nós devemos ser amorosos conosco, não vamos ser cegos àquilo que nós não estamos conseguindo, aquilo que é trabalhoso, que a gente percebe que há assim uma preguiça de seguir, né, meus irmãos? Então, Emmanuel procura reforçar. Vamos ver se a gente encontra no entendimento das bem-aventuranças, né? De Jesus querendo realmente proporcionar. E mais, as bem-aventuranças, elas são eternas, né? Muita gente fica pensando que a gente trabalhando aqui, a gente já vai conquistar. Não, aqui nós já temos respostas muito boas a respeito da nossa própria, das nossas próprias escolhas, as nossas posturas. Mas certamente o que mais nos importa, tendo uma visão muito mais ampla do que apenas esse tempo de vida, né, é que nós tenhamos essas bem-aventuranças para a eternidade. Nós não conseguimos todas elas, né? Mas certamente, como uma escada que nós vamos subindo, nós vamos encontrando em cada patamar um benefício, uma bênção ainda maior que nos ajuda a prosseguir e seguir em frente. A vida é movimento, a eternidade é movimento, o universo se movimenta o tempo todo, justamente em sincronia com as leis divinas que é do desenvolvimento. Não vamos estagnar, vamos sempre buscar um caminho da nossa
evolução, do nosso crescimento, sabendo que cada passo que a gente dá e que a gente se melhora, a gente consegue passar uma mensagem para a nossa família, para o nosso colega de trabalho, e assim nós estamos colaborando com o servir no caminho do Cristo, porque ele se comprometeu, né? Ele tem se dedicado todo o tempo a poder nos levar em direção ao Pai. E o compromisso dele é tanto que ele só finda quando todos nós formos. Então, cada um que melhora e que espelha para o outro uma melhora, é como um motivador da melhora. Então, nós vamos assim colaborar com esse trabalho de Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Eu espero ter podido nessa noite trazer uma palavra que possa nos fazer refletir um pouco mais, né? Com mais consistência, como é o desejo de Emmanuel a respeito dessas coisas e outras que estão relacionadas com isso, com as bem-aventuranças. E vamos então fazer a nossa oração, vamos pedir a Deus essas forças, porque aquelas que a gente não tem, a gente pede, eles estão sempre, a espiritualidade está sempre à disposição de quem solicita ajuda, né? As nossas dificuldades, porque eu sei, meus irmãos, que não é fácil, muitas coisas para a gente desempacar, que eu digo, né? Que às vezes a gente empaca, precisa do empurrãozinho. Mas só saber que a espiritualidade está toda disponível, esperando que nós humildemente peçamos essa ajuda, né? A gente sabe que é bom ter esse apoio todo. Então vamos elevar nossas mentes, agradecer a Jesus, esse nosso encontro, agradecer a vida, agradecer que mesmo nessa situação nós tenhamos uma casa, nós estejamos protegidos, nós tenhamos tempo de meditar a respeito da nossa própria vida, daquilo que nós esperamos e traçamos para nós, né? Vamos orar para que todos aqueles que não estão em casa, que são pessoas importantes, que estão servindo nesse momento, não só as pessoas da saúde, mas também aquelas pessoas que estão trazendo alimentos para nós, as pessoas que trabalham em farmácias, enfim, tantos aqueles que nos levam, servem de transporte, tantas pessoas estão se colocando ali vulneráveis a essa situação para nos servir. Nós somos muito gratos. Vamos lembrar também de todas as famílias que foram acometidas de uma circunstância da entrada dessa doença, não só o doente para que se recupere, como também os familiares que ficam totalmente afastados, sem poder dar o carinho, o amor que o seu parente merece, que eles gostariam de dar. Então, meus irmãos, vamos pedir consolo a quem precisa, amor, e também aqueles necessitados, que nós possamos de alguma forma saber, descobrir quem está precisando de alguma coisa para doarmos essas pessoas, que elas não fiquem sem a nossa ajuda, que servamos, né? Cada um de nós como servos daqueles que precisam. Agradecemos a espiritualidade maior que cuida, que tem esse compromisso com o Grupo Espírita Amor ao Próximo. Agradecemos muito essa oportunidade e esse apoio. E pedimos então, com muito amor e muita gratidão, para encerrar essa nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Foi muito bom estar com vocês. Até uma próxima.